A matemática universitária possui características que a diferenciam de outras ciências. Ela tem uma epistemologia distinta. Bonito isso, hein? E uma dessas características é a maneira como se prova algo em matemática. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você sabe como se prova alguma coisa em matemática? Eu confesso que essa foi um dos grandes motivos que me fez querer fazer matemática. O outro foi querer ajudar os meus alunos. Oh, review! Bora entender isso? Viaja comigo. Como exemplo, considere o teorema angular de Tales, que eu acho que você conhece, que vai me dizer que em todo triângulo a soma das medidas dos três ângulos internos dá 180. O que quer dizer o seguinte: se você pegar qualquer triângulo como esses dois e medir esse ângulo, esse e esse, somar dá 180, o mesmo para esse outro aqui. Esse teorema é verdadeiro, a questão é como é que a gente prova isso. Uma ideia é assim: você desenha alguns triângulos, por exemplo, aqui eu desenhei dois, mede esses ângulos com um transferidor e vamos ver o que dá. Transferidor é esse instrumento aqui que mede ângulo, né? Se eu medir os ângulos desse triângulo, e eu já fiz isso, aqui estão. Ó. Esse aqui vão ter ângulos 30, 60 e 90. Esse outro, ângulos 120, 25 e 35. Se você somar as três medidas, no primeiro caso dá 180, no segundo caso também dá 180. Tudo bem? Professor, então é assim que a gente prova alguma coisa em matemática? A resposta é não. Porque às vezes o resultado dá certo em vários exemplos. Aqui, por exemplo, eu desenhei dois triângulos, mas eu poderia ter desenhado 1000, 10.000 triângulos e dá certo para todos eles e talvez para o próximo não dê. Portanto, a gente não aceita casos particulares como uma maneira de provar em matemática. Para provar que alguma coisa é verdadeira em matemática, a gente não pode ser particular, ou seja, eu não posso me basear em casos numéricos, eu preciso ser genérico. Mas como ser genérico em matemática? Você precisa usar letras e não números particulares. E qual é a estratégia? Você desenha um triângulo. A forma do triângulo não é importante, tá? Ele poderia ter um outro formato. O que importa é que as medidas são com letras, com x, y e z. É isso que dá o caráter de genérico. E a gente vai usar uma estratégia muito interessante aqui. Vou pegar aqui a minha caneta. Nós vamos fazer o seguinte: a gente vai redesenhar esse triângulo aqui, de tal forma que eu pego esse lado aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo mesmo. Eu pego esse lado, desenho uma reta paralela a ele. Esse lado aqui, ó, você faz um prolongamento. E aqui eu também faço um prolongamento. Então o triângulo ele foi redesenhado desse outro jeito. Por que isso? Notem que se você pegar este ângulo sem rotacionar, tá? E transportar ele para cima, ele se encaixa aqui, ó. Eles são ângulos correspondentes. Então essa medida é x, aqui também. Do mesmo jeito, se você pegar esse ângulo e transportar para cima, sem rotacionar, ele se encaixa aqui, ó, são correspondentes. Então, se aqui é y, aqui também é y. E ainda, esse ângulo e esse são iguais, porque são opostos pelo vértice. Você deve lembrar que sempre que a gente tem um ângulo de meia volta, isso dá quanto, mano? 180 graus. Aqui os três, ó, o x, o z e o y, dá uma meia volta. Ou seja, olha que bonito, a soma deles realmente dá 180 graus. Assim eu consigo provar o teorema angular de Tales de uma forma genérica com ângulos x, y e z e não apenas com números aqui, ó, 30, 60 e 90 ou outros. Agora, quando você quer provar que algum teorema ele é falso, você não precisa ser genérico. Para provar que ele é verdadeiro, eu preciso, e aí eu uso as letras. Para provar que ele é falho, eu uso o que a gente chama de um contra-exemplo. Vou te dar uma definição aqui. Ó. Um contra-exemplo é um caso ou um exemplo em que mostra que a afirmação ela é falsa. Ou, em outros termos, é um caso ou um exemplo que contraria a afirmação. Por isso que a gente chama ela de contra-exemplo. E aí a gente pode usar um número em particular, não precisa ser com letras. Por exemplo aqui, ó, a soma de dois números primos é sempre um número par?
Essa afirmação ela é falsa. Para você provar que ela é falsa, não precisa ser genérico, basta um contra-exemplo. Basta um caso em que contraria isso. Coloquei aqui os números primos, alguns, né? Se você escolher o 2 mais 3, por exemplo, a soma dá 5. Veja que 5 é um número ímpar, portanto, não fecha o teorema aqui, porque o teorema fala que a soma de dois números primos é sempre um número par. Professor, então exemplos de casos particulares servem para alguma coisa? Sim, servem. Eles me permitem um certo nível de compreensão. Não total, mas sim, eles me ajudam a entender as coisas. E também eles servem como um contra-exemplo. Porém, saiba que, classicamente, na matemática, para você provar alguma coisa, você tem que ser genérico. E vou acabar aqui te passando um truque. Algumas pessoas, como políticos, te dão pistas que têm um limite no seu raciocínio. Sabe o que elas fazem? Elas olham alguns casos particulares e generalizam tudo. Ele está te dando uma pista no limite do raciocínio dele. Mas tenha sabedoria com eles. E não esqueça, o poder é de você.